Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos fazer uma abordagem sobre a questão das formações vegetais no mundo, tá? Essa aula, como muitos temas da geografia física, que nós temos o hábito de estudar, você vai ter a oportunidade de ver que existe a abordagem, para o mundo e para o Brasil. Na disciplina de geografia, uma coisa importante é você delimitar, é você observar, quando você estiver estudando algo, até onde aquele fenômeno que você está estudando, ele vai, que é a lógica do princípio de extensão, da escala. É numa escala local, regional, é global, porque naturalmente isso pode influenciar no resultado do que a gente está analisando. Nesse sentido, para você estudar esse assunto, de fato, para você ter uma alta aprendizagem dentro desse tema, é recomendado também que você, antes de assistir essa aula, você tenha a oportunidade de ter assistido aulas de relevo, algumas noções de relevo, porque a gente vai ver que o relevo, ele influencia diretamente no clima. Ele é um dos fatores que influencia diretamente para a gente entender os diversos tipos de clima. E você vai ver que nesse quadro de hoje, que é um esquema, é uma aula resumo desse tema que nós estamos trabalhando. Lembrando que o formato das nossas aulas aqui para o YouTube é um formato de aulas resumidas, para você ter a oportunidade de revisar, Nada se compara a uma aula presencial. Mas aqui a gente vai fazer uma aula num formato que te traga o seguinte discernimento. Veja só, meu ponto de partida é o globo. E a partir do globo aqui, o que a gente está observando? A gente tem aí os importantes paralelos, linha do Equador, Trópico de Câncer, Capricórnio, círculos polares. Esses importantes paralelos, a gente sabe que eles dão origem a latitude, e a partir das faixas, dessas mesmas linhas, que a gente vai atribuir o conceito de latitude, com a distância angular em relação ao Equador, a gente vai entender um pouquinho sobre zonas climáticas da Terra. Olha o que a gente está abordando até aí. A partir das zonas climáticas, a partir desse discernimento do que é tropical, temperado, polar, você vai ver, que dentro dessa área aqui, dentro dos trópicos, a chamada zona quente tropical ou tórrida, a gente tem uma sequência de características, ao longo do ano. As estações são mal definidas, enquanto aqui, nas zonas temperadas, a gente tem as estações melhor definidas. A diferença do verão para o inverno é mais expressiva. E é claro que quando a gente vai observar a disposição das formações vegetais, aí não tem como, Não tem como a gente não observar. Primeiro caso é o caso da formação vegetal de tundra. O que eu posso falar da formação vegetal de tundra? A formação vegetal de tundra é uma formação vegetal típica do ambiente que tem um clima subpolar. Ou seja, qual que é a diferença do polar para o subpolar? O polar é propriamente quem está na zona climática que diz respeito aos polos. O subpolar, a gente coloca como exemplo aqui o caso do Canadá. O caso do Canadá é o caso de um país que está ligeiramente próximo às zonas de altas latitudes dos extremos, mas não tem exatamente as mesmas características que o polar. No polar a gente tem gelo o ano inteiro e o subpolar a gente pode ter uma estação de degelo. Nessa estação de degelo, eu tenho uma formação de uma vegetação rasteira, rica em líquens e musgos, que vai permitir, que vai dar suporte a essa realidade, tá? A floresta temperada, aí eu já observo, aqui a disposição de uma formação vegetal, que pelo próprio nome a gente vai entender que ela está associada a um clima temperado, e neste clima temperado eu posso ter variações desses domínios florestados. A floresta tropical,
o próprio nome também remete, me faz pensar no clima tropical, e imediatamente eu coloquei como característica aqui o fato, das formações vegetais tropicais se destacarem pela sua heterogeneidade, pela grande variação de espécies. Porque os estudos vão colocar que eu posso ter aí, uma variação de espécies significativa, onde eu tenho características como calor e altas temperaturas e alta umidade. O que não quer dizer que numa área de ambiente semiárido eu não possa ter uma formação heterogênea também. E um domínio arbóreo, são alguns dos vocabulários que a gente encontra dentro desse tema. O domínio de savanas, a gente, quando fala dessa formação vegetal, a gente tem um domínio que pode dispor tanto os padrões herbáceo quanto arbustivo. O herbáceo, se eu for desenhar para vocês, eu vou desenhar uma formação vegetal, rasteira. Como é que seria esse herbáceo? Uma vegetação de pequeno porte. O domínio arbustivo, eu desenharia uma vegetação já de médio porte, tá? Tanto a vegetação de savanas quanto a vegetação de campos, que tem esses estratos de vegetação herbácea, isso é um indicativo de que há um forte potencial para a pecuária nesses ambientes, para a criação de alguns tipos de gado. E por conta disso, por conta de dispor dessa característica, a pecuária, ter esse potencial para a pecuária, a gente sabe que isso tem naturalmente pontos positivos e negativos. E é aí que você tem que se ligar, porque tem muitas questões sobre isso. O caso dos desertos, quando eu me refiro ao ambiente desértico, um deserto. O deserto tem como característica ser uma formação azonal. Vale a pena você grifar isso no seu caderninho aí, caso você esteja anotando no seu caderno. Uma formação azonal quer dizer que é um exemplo de formação que não depende da zona climática para acontecer. Então, eu posso ter um deserto dentro, como também posso ter um deserto fora dos trópicos. E, em geral, esses desertos, graças à ausência de vegetação, possuem uma alta amplitude térmica, o que significa dizer que essa extensa área sem cobertura vegetal pode aquecer rápido, mas segundo a física a gente aprende que uma vez que esse material, essa área, essa superfície aquece rápido, ela também resfria rápido, ok? Muito obrigado pela atenção nesse vídeo de hoje, lembrando que esse assunto não é só isso, mas a gente traz essa aula com esse formato mais compacto, justamente para você manter a sua memória ativa e a sua aprendizagem em dia. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!